Bom, dentro das medidas de retirada cooperacional que nós comentamos alguns blocos atrás, eu falei com vocês que tem a extradição, a transferência e a entrega, correto? Vamos continuar agora falando sobre transferência e entrega. Quando a gente fala da transferência de uma pessoa condenada, é uma transferência para a execução da pena. Essa hipótese ela é prevista no artigo 103 da Lei de Imigração, ok? Qual que é o objetivo da transferência de uma pessoa condenada? É permitir que ela cumpra a pena no país de nacionalidade ou com o qual ela tem algum vínculo. Pode ser um vínculo pessoal, pode ser um vínculo de residência, a pessoa ela já mora naquele determinado país há algum tempo. E o próprio preso ou o seu representante deve fazer a solicitação. O artigo 103, vamos lá, ele diz o seguinte: a transferência de pessoa condenada poderá ser concedida quando o pedido se fundamentar em tratado ou houver promessa de reciprocidade. Então, a mesma coisa aqui da extradição, tanto tratado pode ser um fundamento jurídico, quanto a promessa de reciprocidade. O parágrafo 1º diz: o condenado no território nacional, ele pode ser transferido para seu país de nacionalidade ou um país no qual ele tenha residência habitual ou vínculo pessoal, desde que expresse interesse nesse sentido. Então, mesma coisa, deve ser requerido, a fim de cumprir pena a ele imposta pelo Estado brasileiro por sentença transitada em julgado, ok? Então, a gente tem um migrante no Brasil, uma pessoa que não é brasileiro, ela tenha cometido algo, né, e esteja cumprindo pena aqui no Brasil, já com uma sentença transitada em julgado, e ela peça para ser transferida. Ela peça para ser transferida justamente porque ela quer cumprir a pena em outro país. Essa é a situação. O parágrafo 2º diz: a transferência de pessoa condenada no Brasil pode ser concedida juntamente com a aplicação de medida de impedimento de reingresso em território nacional, na forma de regulamento. Então, pode ser estabelecida também uma medida de reingresso ali por um tempo determinado. Bom, a transferência, que sempre no artigo agora 104, a transferência de uma pessoa condenada será possível quando preenchidos os seguintes requisitos. Então, não basta que ela tenha uma sentença transitada em julgado e não basta que ela o requeira sob a fundamentação jurídica de um tratado ou um acordo de reciprocidade. A gente precisa também de preencher esses requisitos aqui. Vamos ver, inciso 1º. O condenado no território de uma das partes, ele for nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no território da outra parte que justifica a transferência, ou seja, a transferência que ela tem que ter realmente alguma justificativa que tenha a ver ou com vínculos pessoais ou mesmo com o fato dessa pessoa residir habitualmente neste outro país para o qual ela quer ser transferida. A duração da condenação a cumprir ou que restar para cumprir for de, aqui a gente tem um requisito quantitativo desta pena, for de pelo menos 1 ano na data de apresentação do pedido ao estado da condenação. Então tem que ter pelo menos 1 ano aí de pena a cumprir ainda. O fato que originou a condenação deve constituir infração penal perante a lei de ambos os estados. Então, aquele fato ali deve estar previsto em ambas as leis para que haja essa possibilidade de transferência para a execução dessa pena, para o cumprimento dessa pena. Houver concordância de ambos os estados. Artigo 105 diz: a forma do pedido de transferência de pessoa condenada e o seu processamento vão ser definidos em regulamento. Parágrafo 1º. Nos casos previstos nessa seção, a execução penal será de competência da Justiça Federal. Então, fixou aqui de quem que é competência no âmbito brasileiro, da Justiça Federal. Não se procederá à transferência quando inadmitida a extradição. Viram que se repete a mesma coisa que a gente falou a respeito das outras medidas de retirada compulsória, né? Você não pode retirar essa pessoa se for também uma medida inadmitida em extradição.
Parágrafo 3º, vetado. Já vou falar para vocês o que foi vetado. É possível, coloquei aqui para vocês, é possível também a transferência de pessoa presa em estado estrangeiro, que seja brasileira, ou que tenha vínculo pessoal, ou de residência, né, que escrevi mal, ou de residência habitualmente, ou resida, né, na verdade, ou resida habitualmente no Brasil. Então, é possível também essa questão contrária, né, dessa pessoa que resida no Brasil ou que tem algum vínculo pessoal aqui no Brasil. Perguntei ali embaixo para vocês, seria necessária a homologação de uma sentença estrangeira antes da continuação do cumprimento da pena? E foi justamente o parágrafo 3º vetado, é porque ele previa essa homologação, tá? Essa homologação de sentença estrangeira. Então, entende-se hoje que se houver um procedimento previsto em tratado ou em convenção internacional, não é necessária a homologação da sentença estrangeira. Ok? Então, a gente falou aqui da transferência dentro daquelas medidas. Percebem que não é uma medida compulsória, é uma medida cooperacional, necessita aí da cooperação de 2 estados para que ela seja efetuada, e aí a lei de imigração colocou aqui os requisitos. Bom, nesse sentido, até coloquei aqui para vocês quais são os acordos, né? Alguns acordos, o Brasil ele é signatário de vários tratados bilaterais, mas também ele é signatário de 3 convenções multilaterais, caso vocês se interessem aí, queiram pesquisar sobre essa questão da transferência de pessoa condenada. Existem essas 3 convenções aqui bem interessantes que o Brasil ele assinou. A Convenção Interamericana sobre o Cumprimento de Sentenças no Exterior, a Convenção sobre a Transferência de Pessoas Condenadas entre os Estados-membros da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e Acordo sobre Transferência de Pessoas Condenadas entre os Estados-partes do Mercosul. Ok? Bom, vamos falar agora do caso de transferência da execução da pena. Eu coloquei aqui para vocês que acontece nos casos em que não é possível atender ao pedido de extradição, por exemplo, pelo fato de não ser possível extraditar nacionais. Olha que interessante, gente. A gente estava falando primeiro de uma medida de transferência da pessoa. Então, é uma pessoa que está no Brasil e vai cumprir a pena num país estrangeiro. Ou vice-versa, é uma pessoa que cometeu uma infração penal lá num país estrangeiro e venha cumprir pena no Brasil. Então, a gente não está falando da transferência da pessoa. Aqui a gente está falando de uma transferência da execução dessa pena. Assim, o Estado, ele coloca em prática esforços para processar criminalmente os autores de delitos praticados em outros territórios. Coloquei aí o artigo 100 para vocês. Nas hipóteses em que couber solicitação de extradição executória, a autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência de execução da pena, desde que observado o princípio do non bis in idem. Sem prejuízo do disposto ali no Código Penal, a transferência de execução da pena será possível quando preenchidos os seguintes requisitos. Então, a lei aqui já vai colocar também quais são os requisitos que devem ser cumpridos. Primeiro, o condenado em território estrangeiro for nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no Brasil, a sentença tiver transitado em julgado, a duração da condenação a cumprir ou que restar para cumprir for de pelo menos 1 ano, na data de apresentação do pedido ao estado da condenação, os mesmos requisitos que a gente viu ali anteriormente, o fato que originou a condenação constituir infração penal perante a lei de ambas as partes, de ambos os estados, e houver tratado ou promessa de reciprocidade. Então, basicamente, aqui é a mesma situação, só que a gente está falando de uma transferência da execução da pena. Ok? Bom, coloquei aqui artigo 101. O pedido de transferência dessa execução da pena de Estado estrangeiro, ele vai ser requerido por via diplomática ou por via de autoridades centrais. Então, a modalidade com a qual tem que ser feito esse pedido de transferência de execução. Parágrafo 1º, o pedido ele é recebido pelo órgão competente do Poder Executivo, é feito ali uma análise da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos na lei de imigração ou em tratado e é encaminhado ao STJ para decisão quanto à homologação. Então, passa aqui pelo STJ também.
Não preenchidos os pressupostos do parágrafo 1º, o pedido ele vai ser arquivado mediante decisão fundamentada, sem prejuízo, claro, da possibilidade de renovação do pedido, uma vez superado o óbice apontado. Então, aquilo que eventualmente havia impedido que se procedesse ao pedido, se aquela restrição deixou de existir, é possível a gente renovar o pedido. Artigo 102 vai dizer: a forma do pedido de transferência de execução da pena e seu processamento serão definidos em regulamento, e nos casos previstos nesta seção vai dizer que de quem é a competência, que também a competência da execução penal será da Justiça Federal. Bom, então, nós já falamos da extradição e nós já falamos da transferência da pessoa e da transferência da execução da pena. Vamos falar agora da terceira e última medida que nós comentamos anteriormente, de retirada cooperacional. Agora a gente está falando da entrega. Atenção, a entrega ela é totalmente diferente da extradição. Primeiro, porque a extradição ela é sempre feita entre estados soberanos. Então, se realiza uma extradição entre o estado A e o estado B. Já a entrega, ela é feita entre estado soberano e tribunal internacional. No caso aqui, o TPI, né, o nosso Tribunal Penal Internacional, ok? Então, extradição entre estados e entrega entre estado e tribunal internacional. Segunda diferença: o julgamento da pessoa, no caso da entrega, ele é feito pelo TPI, ele é feito pelo Tribunal Penal Internacional, que não é considerado uma jurisdição estrangeira, diferente de quando você é extraditado. No caso da extradição, você está sendo extraditado para quê? Para que você seja julgado pelo tribunal de um outro estado, percebe? Então, essas duas diferenças, elas são fundamentais. Tanto é que eu havia colocado lá atrás para vocês, o TPI justamente, né, é previsto pelo artigo 5º, o parágrafo 4º do artigo 5º, ele vai dizer que o Brasil, ele aceita, né, esse estatuto do Tribunal Penal Internacional, e o artigo 102 do Estatuto de Roma, de 98, ele vai inclusive definir a entrega como entrega por entrega. Entende-se a entrega de uma pessoa por um Estado ao tribunal nos termos do presente estatuto. Por extradição, justamente o próprio estatuto já vai fazer uma diferenciação entre entrega e extradição, entende-se a entrega de uma pessoa por um Estado a outro, conforme previsto em um tratado ou convenção no próprio direito interno. E aí eu coloquei uma pergunta aqui para vocês: seria então possível a entrega de brasileiro nato? Nós já vimos, vocês já sabem, que a extradição de brasileiro nato, ela não é possível. E a entrega de um brasileiro nato? Aqui a gente entraria naquelas questões de se, né, e se sim, quais são as antinomias presentes entre Constituição Federal e Tribunal Penal Internacional e o Estatuto de Roma. Bom, coloco aqui para vocês que o professor Mazzuoli, ele vai dizer o seguinte, que a entrega de nacionais do Estado ao TPI, gente, não fere o direito individual da não extradição de nacionais. Assim, a aceitação pelo Brasil do Estatuto, a partir do momento em que o Brasil ele aceitou o Estatuto de Roma, está escrito lá no nosso artigo 5º, parágrafo 4º, isso impede a alegação de violação da norma constitucional brasileira proibitiva da extradição de nacionais como meio hábil de se livrar um nacional à jurisdição do tribunal. Então, se um brasileiro ele tem que ser reentregue ao TPI, você não pode reivindicar o artigo constitucional pelo qual não se extradita brasileiros natos, porque a gente não está falando de extradição. Esse brasileiro, ele não será entregue a um Estado soberano, esse brasileiro será entregue a um tribunal internacional que o Brasil aceitou a sua jurisdição. Bom, assim, se o país não o fizer, será tido como um não colaborador, o que lhe poderá causar grandes prejuízos, uma vez que isso poderia ser levado perante a Assembleia dos Estados-Partes. Isso aqui é o que o professor Mazzuoli ensina dentro do curso dele de Direito Internacional Público, tá? Então, bem interessante, né, essa situação pela qual a entrega e a extradição
são mecanismos totalmente diferentes, e inclusive é sim possível a entrega de um brasileiro nato, a entrega de um brasileiro. Bom, e aí também daí que vem a exigência tanto do próprio Estatuto de Roma quanto da nossa legislação para que sejam fortalecidos os mecanismos de cooperação entre os estados, tá? Até que desse ponto de vista, em relação ao TPI, a nossa legislação ela não é tão clara em relação a quais são realmente esses mecanismos de cooperação entre Estado brasileiro e TPI, porém já está previsto que o Brasil aceitou o estatuto, portanto ele deveria aceitar e entregar também um nacional. Ok, pessoal? Então nós vamos agora começar um outro tópico. Nós falamos sobre essas medidas agora de retirada cooperacional, a extradição, a transferência e a entrega. Nós vamos começar a falar agora a respeito da nacionalidade. Bom, a nacionalidade a gente pode estudá-la sobre dois pontos de vista. Primeiro, a gente pode estudar a nacionalidade tanto do ponto de vista do Estado soberano, ok? Porque, claro, a nacionalidade ela é um elemento que forma o Estado, concordam? Não existe um Estado sem nacionalidade, porque o povo são os nacionais, certo? E um dos elementos aí principais dentro do conceito de Estado é justamente o povo desse Estado, quem são os nacionais deste Estado. E o povo compõe esse elemento subjetivo do Estado. Agora, a gente pode estudar a nacionalidade também do ponto de vista do indivíduo. E quando a gente estuda do ponto de vista do indivíduo, nós estamos falando de um direito humano. Então, a nacionalidade, ela é um direito individual também. Para a gente dar uma definição de nacionalidade, nós diríamos que a nacionalidade, ela é aquele vínculo jurídico, certo? Especial, né? Um vínculo jurídico especial que existe entre uma determinada pessoa e o Estado daquela pessoa. Bom, então, do ponto de vista dos direitos humanos, como eu estava dizendo, o direito à nacionalidade, ele consiste no quê? Ele consiste justamente nessa faculdade que um indivíduo tem de exigir, de renunciar, de trocar a nacionalidade. Então, a nacionalidade, ela não pode ser uma matéria só dentro aqui da soberania dos Estados, tá? Mas ela é um tema de direitos humanos. Então, o Estado, por exemplo, ele não pode arbitrariamente privar o indivíduo da nacionalidade, negar, exigir a manutenção de uma determinada nacionalidade a um determinado indivíduo, ok? Eu trouxe aqui para vocês algumas normativas de direito internacional onde a gente encontra esse direito à nacionalidade. Primeiro, a DUDH, a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 48, onde no artigo 15 será dito que todo o indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade. Então, aqui, afirmando esse direito individual à nacionalidade, ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. A Convenção Americana de Direitos Humanos, de 69, no artigo 20, também vai dizer que toda pessoa tem direito à nacionalidade. Vai dizer que toda pessoa tem direito à nacionalidade do Estado em cujo território houver nascido, se não tiver direito a outra. E vai dizer que ninguém deve ser privado aqui arbitrariamente da sua nacionalidade, nem do direito de mudá-la. Bom, no Brasil existem duas formas de se adquirir a nacionalidade, que é a nacionalidade tanto a título originário quanto a título derivativo, e a gente vai ver isso no próximo bloco.